Shalom, que a paz do Eterno esteja com cada um que vão ouvir. São os pensamentos, meditação na palavra do Senhor. Como tem muitos dizem, né, realizar a obra do Senhor. O que é realizar a obra do Senhor? O que é realizar a obra do Senhor? Muitos dizem também a igreja, né, quem fez a palavra, que a igreja é maior do que a palavra. Tem esse dizer também, né? Mas não estou falando aqui mal dos católicos, nada, né? Que a palavra foi juntada, eu vou falar os pensamentos ir juntando, né? O Senhor nos deu sabedoria, o Espírito Santo nos revela o Senhor, como fala comigo, fala com qualquer um. Só basta cada um se dedicar, meditar nas coisas do Pai, ler a palavra e meditar, pedir o discernimento. E o Eterno, o Espírito Santo irá revelar. Nós estamos num momento de revelações, né? Revelação, Apocalipse é revelação. Ele quer revelar a cada um. E eu trago aqui estes pensamentos, né? Sobre o que é a obra do Senhor. O que é realizar a obra do Senhor, não é? Nós somos esta obra do Senhor. Como está descrito aqui em Efésios 2, você, eu, nós somos a obra do Senhor. Às vezes a gente fala, vamos investir nisso para realizar a obra do Senhor. E às vezes dá dinheiro. O que é dinheiro também? O que é dinheiro? Dinheiro é tempo, como muitos médicos gostam de dizer, né? Tempo é dinheiro e tá certo. Tempo é dinheiro, é energia gasta, é esforço gasto em alguma coisa. Está correto. Tempo é dinheiro. Então, em que você tem gastado na obra do Senhor? Às vezes gasta fora e o seu tempo, a sua obra, você é a obra do Senhor. Você tem investido em você, tem gastado dinheiro em você, tempo, meditando nas coisas do Pai, investindo em você, na obra do Pai, melhorando a cada dia, crescendo espiritualmente. Como nós temos que cuidar também do corpo, claro, temos que cuidar. Não adianta cuidar só de uma coisa, não é? Temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito que habita em nós, não é? O espírito do Pai, nos alimentar do espírito. A carne é fraca, mas o espírito de Deus que habita em nós, ele é forte, não é? E aqui, só para trazer o entendimento, eu vou só ler o último versículo que fala assim. Sim, o 22. Sim, em união com Ele, vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. E mais em cima, no 19, fala assim: portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros. Ao contrário, são concidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Vocês têm edificado sobre o fundamento dos emissários e dos profetas, do qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Em união com ele, toda a construção é sustentada e está crescendo para se transformar em um templo santo, em união com o Senhor. Sim, em união com ele, você tem sido edificado. Você é a obra do Senhor. Como também fala aqui mais em cima no versículo 10, né? Você é esta obra, não é? Às vezes a gente ouve a palavra e aí muitos falam, vamos investir na obra do Senhor, só fala na obra do Senhor, vamos construir templos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A obra do Senhor, e não fala de investir na obra do Senhor. A obra do Senhor é você, é as pessoas. Nós somos esta obra. Nós temos que investir tempo. Cada pessoa tem que investir em si, nesta obra que é você, que o Pai quer edificar, quer nos trazer para a vida eterna, mas para isso cabe a dedicação de gastar dinheiro, de gastar tempo. Dinheiro é tempo, né? Energia, não é? É a cada dia fugindo dos prazeres, das coisas mundanas, porque nós somos co-cidadãos dos céus. Nós fomos comprados por um preço, não é? E eu vou ler aqui algumas anotações que eu fiz.
né, sobre a palavra, a Bíblia, não é? Que muitos dizem. Eu vou ler umas anotações que eu fiz, que diz assim, né, a Igreja Católica, né? A Igreja Católica que fez a Bíblia. Nós podemos dizer, a gente sabe que sim, ela compilou, ela juntou, né, os livros, que Bíblia quer dizer compilado de livros, não é? Mas os livros já estavam escritos. Então, ela não pode se apoderar e falar assim, nós fizemos a Bíblia. Ela, no dizer, claro, ela pode dizer que ela juntou, ela fez juntar algo que já estava feito e formou esse compilado, que quer dizer Bíblia, compilado de livros, e formou, mas não foi ela que escreveu. Não foi os eclesiásticos, não foi lá no concílio de Nicéia, não foi eles lá que escreveram. Já estavam escritos. E quem escreveram? Não é? Quem escreveram os livros? Moisés escreveu o Pentateuco, né? Os 5 livros da Torá. Jó, não é? Não se sabe, né? É um livro bem antigo, não se sabe ao certo quem foi que escreveu Jó, não é? Isaías, né? Um dos profetas. Tem os profetas maiores, tem os profetas menores, que todos eles relataram suas experiências com o Criador e escreveram ali o que o Pai, os profetas que é profecias, o que o Pai revelou a eles, para eles escreverem, para deixar para nós, porque o Eterno sabe de todas as coisas que nós precisaríamos desse tempo. Não só ficar de boca em boca a palavra sendo levada, mas precisaríamos de ter algo palpável escrito, que nossos olhos iam ler, nossa mente ia gravar. Não é? Como os seus discípulos também no passado. E tinha muito mais livros, né? Que o povo hoje se diz o nome de apócrifos, que a igreja tirou. Mas elas usavam também antigamente, não é? Tem o livro de Enoque, né? Tem o livro dos justos e muito mais. Mas eu vou dar foco mais nesses 2 livros e que deixaram de fora, né? Esses 2 livros, como muitos outros, eles deixaram de fora. Na história, proibiram esses livros, foram queimados, mas tinham esses livros, foram guardados, não é? Que eles eram escritos em papiros, eram escritos em pele de animais, não é? E o Senhor sempre usa alguém e escondeu, como a gente sabe, que foram encontrados há tempos, não é? É uma história até recente. E cada escritura, né, eram escritas em rolos e as coisas e em rolos que eram feitos e foram guardados porque elas se preservaram, que diz que o barro, né, ela já é um preservante natural e eram guardados assim, né, em barros, como foi achado em barros. Eu esqueci agora o nome do local em que acharam, né, lá perto naquelas bandas lá do Oriente. Então, estas obras o Senhor guardou e preservou. Mesmo o mal sempre quer destruir, sempre quer corromper. Mas, como eu já disse e tenho falado sempre, o Eterno, a obra dele, que somos nós, é perfeita em nós, porque ele nos resgatou da morte, porque já estávamos mortos para a vida, não é? Então, é um erro dizer, e muitas vezes pessoas alegam, a Igreja Católica fez a Bíblia, juntou os livros. Que um pensamento, se você faz um livro, escreve vários livros, e aí chega outra pessoa e toma posse e fala, eu que fiz. Não, é um erro. Mas se uma pessoa pega aquele livro e vai publicar, mas coloca o nome e a característica e junta desse livro que eu fiz, junta outros, mas cada um com o seu propósito. E eu tenho que deixar claro, eu só fiz juntar. A minha obra, que a minha tarefa, meu trabalho, só foi juntar os livros, algo que já estava escrito. Não foi eu que escrevi. Então a obra não é minha. É a mesma coisa da palavra. A obra não é dos cleros, não é da igreja
principal lá que juntou, fez o concílio, juntou, vamos colocar esses livros aqui, vamos separar esses aqui. Elas fizeram esse trabalho, elas tiveram o trabalho de juntar, mas não foi elas que escreveram. Então não pode se dizer que a igreja, que o clero é maior do que a palavra, porque a palavra é do Senhor, usada pelos profetas para escrever, usadas, né, pela arua, pelo Espírito de Deus, que foram homens inspirados por Deus que escreveram, não é isso? Então os livros tão importantes como Enoque e outros ficaram de fora, mas mesmo assim o Pai salvou, salva e salvará a muitos usando estes livros que temos, não é isso? Que não foi a Igreja Católica que escreveu, mas eles só apropriaram e juntaram, né? E assim juntaram e eles escolheram quantos livros? 66 livros, que depois ia ser até 65, que depois no final queria deixar o Apocalipse de fora, mas no segundo concílio juntou o Apocalipse também, que nem eles entendiam e com certeza eles falavam assim, nem o povo vai entender isso aqui. Não é? 66 livros, mas tem muito mais. Eles usavam ainda a própria palavra, não é? No tempo da escravidão, a própria palavra era usada para escravizar por causa de quê? Porque tem textos aqui falando que tem que servir ao seu Senhor. E então essa palavra era muito usada para escravizar os negros, para eles ficarem obedientes. Usavam a própria palavra para escravizar, não entendendo que é mais além. Mas a libertação deles teve um tempo e chegou, né? E também o que eu escrevi aqui, ó. E não, eles não fizeram a palavra do Senhor. A palavra do Pai, como eu já disse, deu aos seus servos e eles relataram, e eles escreveram. E hoje nós temos aqui a palavra que liberta, a palavra que salva, que capacita o homem a conhecer e aproximar-se do Pai Criador, não é? Porque o conhecimento, a sabedoria, o conhecimento, ela tem que andar junto com a sabedoria. Porque às vezes o homem com muito entendimento, ela entende muitas coisas, tem o conhecimento de muitas coisas, mas se ela não tiver a sabedoria, não vai adiantar. Porque aquilo ali vai poder trazer, como é que fala? Orgulho. Ah, eu sou sábio, eu sou capacitado. Não, temos que ter sabedoria. Sabedoria tem que andar junto com o entendimento, não é? E esses livros foram escolhidos no Conselho de Laodiceia, que a gente fala Niceia, né? Mas o nome certo é Conselho de Laodiceia, em 363 depois de Cristo, e no Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Mas se eles aceitaram o livro de Judas, não é? A gente sabe que o livro de Judas está no cânon sagrado. Não é que Pedro ali, ele relata em Judas 1:6, está falando lá do quê? Dos anjos que não respeitaram o seu estado saíram do seu estado natural e se corromperam, não é? Que está escrito lá, se corromperam com as mulheres. Ele está relatando ali Gênesis 6 e está relatando ali, isso aqui em Judas, está relatando aqui o que está escrito em Enoque. Enoque relata isso. E Judas lia, Yeshua lia o livro de Enoque, porque era daquele tempo. Eles tinham esse conhecimento, eles tinham esses livros. E eles faziam uso dele, ele lia. É tanto que aqui está escrito esse relato que Pedro fala aqui em Judas 1:6, é o que está escrito em Enoque. Então, mesmo que eles retiraram, né, os livros apócrifos, mas tem vários textos que tem relatado, vários relatos que está escrito nos livros apócrifos. Então não adiantou muito ter tirado, né? Porque Judas tem passagens em Pedro, em Crônicas, né? Em Juízes, tem muitos relatos que falam, né? E não está escrito no livro dos justos, né? Aí já foi pensar, e não está escrito no livro de Crônicas, das guerras dos reis.
Então, tem vários livros que, em texto que você for ler, a Torá, que se for ler a palavra, for ler os evangelhos, está escrito lá relatos que estavam nesses livros que foram separados e ditos apócrifos, não é? Então, a palavra do Senhor, ela está aí a verdade. E a cada dia, com a tecnologia, com a ciência se multiplicando, está mais fácil das pessoas buscarem a verdade, não é? Por isso que o Senhor sempre diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas dizem aquelas pessoas separadas do Senhor, os oráculos. Por que oráculos? Porque buscam o Senhor. Entendimento. Sempre vai ter aquelas pessoas que buscam do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E Ele diz a você, porque o Senhor é que separa, o Senhor é que fala, não é? Ele é que salva. Nós não seremos salvos por nós mesmos, como aqui também está escrito. Não é por nós, não é por mérito nosso, não. Ah, eu estou aqui, eu sou justo. Não, não é por mérito nosso. É por mérito de Yeshua, é por mérito do nosso Pai, da sua misericórdia ser grande. E Ele, isso é a causa de nós não sermos consumidos. Não é? Como eu disse, nós temos que gastar dinheiro buscando ao Senhor. É tempo, tempo é o dinheiro. Às vezes é quanto dinheiro você gastou no carro, não é? Quanto tempo você gastou, quanto dinheiro você gastou para construir uma casa? Quanto tempo gastou para adquirir um bem que você tanto queria, não é? Tempo é esforço, é energia gasta, eu gastei, é vida. Tempo é dinheiro, tempo é vida, é energia gasta, é esforço em alguma coisa. Não é assim do dia para a noite que você conseguiu o seu carro, não foi assim. No instalar, muitas vezes consegue, né? Que já tem herança, tem... Mas aí para você chegar naquele salário que com poucos dias você conseguiu comprar aquele carro que você queria, levou tempo para você também, levou tempo, anos de vida para você se formar, para você adquirir aquele imóvel, aquele emprego que tem um bom salário que você conseguiu em pouco tempo, né? Em energia, em pouco tempo, em poucos dias de vida gastos, porque é dias de vida, dinheiro é vida, é tempo, é energia. E quanto desse tempo nós estamos gastando com as coisas celestiais? Yeshua disse: não acumuleis tesouro na terra, com que a ferrugem rói, não é? E desse tempo que a gente gasta com tantas coisas, quanto nós estamos dando de dízimo, 10ª parte? Ele pede o mínimo, a 10ª parte, se nós estamos tirando para o Pai. Quanto nós estamos doando desse tempo, dessa nossa energia, desse nosso esforço para estarmos a cada dia aprendendo das coisas celestiais, a investir nesta obra que é nós, que é você, nos dedicando a santificarmos, a nos separarmos, a procurar conhecer mais o Pai, a agradar o Pai, a fazer a vontade do Pai, a cumprir ali as leis, os mandamentos, a viver porque Ele é amor. Não é? Nós temos aprendido a amar, nós não sabemos amar, mas nós temos que aprender, porque nosso Pai, Ele é amor, não é? E sem amor, nada vale, tudo se define no amor, nada vale, não é? Não adianta eu não consigo mudar nem o filho que saiu de mim, o filho que a gente tem, que a gente cria com todo amor, não é? Mas ele é moldado como eu sou moldada no amor, procurando agradar o Pai, levando a ele o conhecimento da palavra, não é? Em amor, porque ele é o amor, ele é a verdade, não é? Então, nós devemos a cada dia nos esforçar para realizar a obra do Senhor, não é? Porque nós somos essa habitação firmada na rocha. Ele é a rocha, Yeshua é a rocha, e nós temos que estar firmado nele. E aqui fala nos profetas também, nos profetas, nos apóstolos também, porque eles são a base. Eles são a base para nós edificarmos a nossa casa, a nossa moradia, a estrutura para Deus habitar em nós, não é?
Então nós temos que ser edificados no Mashiach, ser edificados nos apóstolos, ser edificados nos profetas, ler que tudo aqui já está revelado. Nada de novo, a não ser o que está aqui já revelado na palavra. Se vir com alguma palavra nova, não acrediteis. Se vir com algum outro fundamento que não é esse fundamento aqui de Yeshua, dos profetas, da palavra, né, dos discípulos, não creiam. Estejam firmados, se edifiquem. Vamos nos edificar. Vamos gastar o seu recurso, o seu tempo, a sua vida, conhecendo as Escrituras, edificando-se a cada dia, buscando a palavra, nos limpando, nos separando, que é ser santificado, né? Nos separando, nos moldando aos moldes não do mundo, mas nos moldes do Pai, nos moldes do que Ele fala que é correto, não nos moldes que o mundo diz que é correto, não é? Porque aqui no primeiro, para encerrar já, falar aqui do versículo 1 de Efésios, fala assim: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o Olam Hazé, que é o mundo caído. O Olam Hazé é o mundo caído. E obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Então, tudo começa com o pensamento. Então, vamos trabalhar, vamos gastar tempo quando vir os pensamentos maus, os pensamentos contrários que vai vir, porque tudo começa com pensamento. Se você dá brecha para um pensamento vem, e se você dá brecha para e aquele pensamento não é pensamento bom, não é aquilo que agrada ao Pai, temos que já repreender esse pensamento, porque se você dá fluido, dá passagem para o pensamento, quando pensa que não, já começa a vir e vem para o corpo. É o domínio próprio, é um dos últimos frutos do Espírito, né, que é 9, é o domínio próprio. Se nós não dominamos, é um dos últimos e um dos mais importantes. Porque se nós não dominamos nossas paixões, o nosso querer, a nossa vontade, tudo está perdido. E tudo começa com o pensamento. Porque nós, esse corpo, e nós só queremos o que agrada, o que traz satisfação. Mas nós temos que ter esse domínio, dominar nossos desejos, dominar nossas vontades. Porque quando ele fala de estar morto, nós já estávamos mortos. Se não fosse Yeshua lá, antes da fundação do mundo, ele morreu para nos resgatar. Se ele não foi obrigado, o Pai não falou assim, não, ele se doou. Ele se doou para restaurar a você e a mim, para nos resgatar da morte, que nós já estávamos mortos, porque nós fomos desobedientes em alguma forma, e nós estamos aqui para nos tratarmos, para nos limparmos. E nós que aceitamos e cremos em Yeshua, que ele nos resgatou da morte para a vida, nós que antes estávamos mortos, hoje, você e eu, nós estamos vivos. Nós somos aqueles que vivem, mas não nos moldes do mundo. Que muitos estão nos prazeres, na luxúria, acham que estão vivos, mas eles estão enganados. Eles podem, às vezes, ter tudo, gozar de tudo que a terra proclama, né? Nas noites, nas boates, nas bebidas, nas orgias, mas eles é que estão mortos. Nós que dedicamos as coisas celestiais, a procurar as coisas que são elevadas, nós é que estamos vivos. E que nós possamos a cada dia saber que nós passamos por um tríbulo, nós que aceitamos a mensagem da cruz, do madeiro. Tríbulo, o que é tríbulo? O que é tribulação? Não é? Nós, como Yeshua passou pelo tríbulo, a separação do joio
e do tríbulo e do trigo. O tríbulo era um objeto de madeira, e aí ficava o animal, né, o boi, ficava ali rodando, e tinha, para fazer a separação, tinha pregos, e que aí ia moendo para separar, porque o joio é muito parecido com o trigo, e aí é colhido tudo junto, mas ali às vezes não tem como identificar. E aí era passado, né, nessa madeira com pregos, e aí fazia a separação. O que era joio era triturado, porque não tinha nada dentro. E aí no trigo achava-se o trigo, e aí já caía dentro, e era separado então ali, o que era trigo ia caindo, ia separando, ia esmagar, ia cair a palha, sair da palha, e só caía o trigo lá dentro. E o joio era esmagado e separado lá. Não é? E aí o trigo que já caiu os grãos dentro, levado lá para o celeiro. E o joio é o que o Senhor fala na passagem do joio e do trigo, né? Vai ser queimado. Mas primeiro é separado o joio, é o trigo. O joio, o trigo que vai para o celeiro primeiro. E depois o joio vai ser queimado. E traz entendimento. Quando que começou a tribulação? Quando Yeshua nasceu. Quando Yeshua fez o ministério dele, se a gente for ver, todos, ele fala, não, a tribulação, não, eu estou aqui comendo e bebendo, né? Bem, sim, estamos. Mas, se vai falar isso para Pedro, se vai falar isso para Yeshua foi o primeiro, não é? Ele é a primícia, mas ele ressuscitou. Pedro, ainda não, né? Mas ele ressuscitará. Ele terá o mesmo corpo que Yeshua, porque Yeshua é a primícia de todos. Então, nós vamos dizer isso para Paulo, né, que é Shaul, o nome dele é Shaul, Paulo, né, o nome romano dele. Vai dizer isso para ele, o que ele passou ali, muitas vezes atribulado. Se a gente for ler as cartas dele, não é? Ele passou pela tribulação. Aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Vai ser perseguido. Aquele que vive com os moldes da palavra do Senhor vai passar pelo tríbulo. Quando você aceita, essa palavra fica inculcada. Quando você segue ao Messias, ao Mestre, você passa por tribulação. Você começa já a ser moído, a ser esmagado, a tirar a cada dia a casca, não é? Que nós possamos a cada dia ser moído, mas nunca negar, não é? Como ali os apóstolos não negaram, nenhum deles, mas eles, a não ser um, né, que negou, o que traiu, mas que nós possamos ser resilientes, ser fortes, não importa se perdermos status, não importa se perdermos trabalho, não importa se não temos condição, às vezes queríamos possuir algo, não temos condição, porque as coisas estão difíceis, apertado e estreito é o caminho. Nós podemos dizer que nós somos bem-aventurados, não importa se entristecidos, mas não angustiados, porque nós temos o Espírito que nos consola na nossa dor, na nossa dificuldade. Então, os discípulos passaram pelo tríbulo, não é? E nós passaremos porque nós somos aqueles que aceita a mensagem, vive a mensagem do madeiro, daquele que tem os pregos, tem os pregos nas mãos, que levou os pregos nas mãos. E nós, como os discípulos dele, nós passaremos pelo que o mestre passou e nós não vamos passar. Então a tribulação já é desde lá e nós estamos aqui, porque nós não andamos em conformidade com o mundo. Aquele que não anda em conformidade com o mundo não vai ser bem aceito. Vai ser subjugado, vai ser ridicularizado, vai ser escarnecido, dito como brega, como atrasados,
não é? Mas nós não devemos olhar para isso, seguir em frente, olhar para a mensagem do madeiro e seguir o Mestre, viver em conformidade com a palavra do Senhor, porque ela é a palavra que nos dá a restauração de voltarmos para ser quem nós somos. Então, nós estamos aqui para levar esta mensagem, para viver esta mensagem. Realizem a obra do Senhor, vivam a obra do Senhor, pois você, meu irmão, minha irmã, quem irá ouvir, é a obra do Senhor. Então, busque, se dediquem a realizar a obra do Senhor, a viver em conformidade com a palavra, viver os princípios da palavra, não do mundo, viver os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor que não morreu. Yeshua é o cumpridor, ele é nosso exemplo maior. Ele cumpriu em exatidão, em maestria, ele realizou e cumpriu toda a vontade do Pai. Ele não fez a dele, ele fez a vontade do Pai. E que nós possamos, porque nós temos o exemplo daquele que foi perfeito em tudo, que nós possamos seguir este exemplo e o dos profetas e dos discípulos e realizar a obra do Senhor. É a palavra que está no meu coração de trazer, que o Eterno possa falar, que nós possamos a cada dia nos fortalecer bebendo desta água, em nome de Yeshua. Que o Eterno abençoe, que a Shalom do Pai recaia sobre cada um que for ouvir e que possa nos trazer entendimento, que possamos gastar o tempo, seu dinheiro, seu tempo, a sua energia, a sua força se dedicando em conhecer, em procurar cumprir a vontade do Pai, a ser obedientes ao Pai, em nome de Yeshua. E para encerrar com a palavra, no mesmo Efésios 4, 25, vou ler. Portanto, despindo-se da falsidade, falem todos a verdade ao próximo, porque estamos intimamente relacionados uns aos outros, como parte de um corpo. Irem-se, mas não pequem. Não deixe o sol se pôr, sem que vocês tenham lidado com a causa da sua ira, e de outra forma darão lugar ao adversário. O ladrão deve parar de roubar. Em vez disso, deve viver honestamente, por esforço próprio. Desta forma, será capaz de partilhar com os necessitados. Que nenhuma linguagem prejudicial saia de sua boca, apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas aos ouvidos. Não causem tristeza ao Espírito de Deus, porque Ele os marcou como uma propriedade até o dia da redenção final. Livrem-se de toda amargura, rancor, ira, agressividade e calúnia, além de toda a maldade. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos e perdoem-se mutuamente, como Deus os perdoou no Machia. E encerrando com uma palavra que é como uma oração, que a Shalom do Pai, que ultrapassa todo o entendimento, guardará seu coração e mente em união com o nosso Messias Yeshua. Em nome de Yeshua, que o Eterno nos abençoe.